Nesse vídeo a gente vai falar de alguns princípios dentro dessa regra do 80-20 para designers que querem vender mais projetos e estruturar melhores processos comerciais agora para esse ano de 2026. Vocês estão me conhecendo agora, muito prazer, me chamo João Torres e eu trabalho como closer dentro de uma agência e também ensino designers a venderem aqui na internet. Essa regra de 80-20, ela é o que a gente chama de princípio de Pareto. Pareto era um cara que era biólogo, se não me engano também ele era padre, e o Pareto, ele começou a cruzar ervilhas. E a partir do cruzamento dessas ervilhas, ele percebeu que algumas ervilhas vinham verdes e outras vinham amarelas. E conforme ele ia cruzando as ervilhas verdes com as ervilhas amarelas, ele ia percebendo que 80% das ervilhas saíam verdes e 20% saíam amarelas. A partir disso, essa ideia é bastante simples, né? Uma coisa que você consegue observar na natureza, ele conseguiu basicamente fundar a disciplina da genética. Ele descobriu que existia alguma coisa mais profunda dentro dessas ervilhas aqui, que explicaria então essa proporção perfeita de 80-20. Mais tarde, algumas pessoas do mundo dos negócios, especialmente um cara chamado Russell Brunson, que foi o cara que fundou essa ideia dos funis, ele trouxe essa ideia do 80-20, exatamente como Pareto descreveu para fundar a genética, e aplicou isso para o mundo dos negócios. E isso se tornou uma das coisas mais importantes e mais relevantes quando a gente fala de produtividade dentro das nossas empresas. O 80-20, ele é basicamente o 80% das ações que geram 20% dos resultados. Ou o 80% dos resultados que vem de 20% das ações. E por que isso é tão importante? Eu quero que você preste atenção nesse vídeo e analise o seu comportamento para ver se você se encaixa dentro disso ou dentro do seu negócio quais são os 80% das ações que geram 20% dos resultados. Isso pode ser pensado dessa maneira porque, veja, tem algumas coisas que a gente faz no nosso estúdio, na nossa agência, que dão muito trabalho e geram pouco resultado. Esse é o famoso 80-20, que é baixo resultado com muito trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem ações que você coloca 20% de esforço nelas e ela te gera 80% dos resultados. Ou seja, você tem mais resultado com menos trabalho. Você precisa, evidentemente, minimizar isso aqui. Esse número aqui precisa diminuir. Você precisa diminuir a quantidade de trabalho e aumentar o 20-80. Encontrar aquelas poucas ações que te trazem mais resultado. Dentro do universo do design, da prospecção, das vendas, que é o que a gente cobre aqui nesse canal, existem algumas ações que se encaixam dentro dessa regra de 80-20 ou de 20-80. Eu quero listar alguma delas para você aqui. Uma delas é postar todos os dias. É uma coisa que a maior parte dos designers investe 20% do seu tempo e isso pode te trazer 1 ou 2 leads, 1 ou 2 reuniões, ou até muito mais do que isso, dependendo do seu tamanho, em projetos, em clientes. Postar mais é um 80-20 do teu negócio. O estúdio de design, ele é antes um negócio de mídia do que um negócio de serviço. Os melhores designers, eles são designers que focam na mídia e não designers que focam no serviço em si. Porque se você aumenta a divulgação e você tem mais lead, você tem mais gente querendo comprar, você naturalmente transforma isso aqui em mais dinheiro. As pessoas vão bater na sua porta, vão pedir orçamento, vão querer marcar reuniões com você e aí elas vão acabar comprando. Ou seja, estúdios que focam em mídia, no geral, eles seguem essa regra do 20-80. E eles diminuem, por exemplo, o 80-20, reduzindo o escopo das entregas, que seria, digamos, algo que dá muito trabalho e gera pouco resultado.
Então, se você diminui, por exemplo, a entrega do manual de marca, que é uma das coisas que eu vejo o pessoal entregando mais e que gera, digamos, menos resultado para o cliente, né? Um PDF de 1000 páginas que poderia ser reduzido a, sei lá, 10 ou 30 páginas, né? Se você reduzir isso para 10 ou 30 páginas de um material que seria, sei lá, 60 ou 80 páginas, você aumenta muito a sua margem. Você faz com que o manual de marca ainda tenha valor e você diminui ele para as partes essenciais. Quer dizer, um dono de hamburgueria, ele não vai olhar o seu manual de marca toda vez que ele for construir um post no Canva. Então, você saber dosar a quantidade de resultado versus a quantidade de esforço é importantíssimo para você ter um bom sucesso dentro do seu estúdio, dentro do seu negócio. Além de postar mais, o que você pode fazer? É responder DM. Responder DM, estar ativo em grupos de WhatsApp, estar pedindo indicações de forma ativa e não de forma passiva, são todas coisas que tomam pouco tempo, mas que te geram muito resultado. Novamente, pouco tempo te gera muito resultado. Então, a grande lição desse vídeo é como que você pode observar o teu estúdio hoje, a tua operação hoje, e a partir desse estudo, dessa operação, você encontrar aquilo que você faz muito, mas que te dá pouco resultado, e aquilo que você faz pouco, mas mesmo fazendo pouco, te traz bastante resultado. E essa é a ideia do princípio 80-20, essa é a ideia do princípio de Pareto. Se você pegar isso e aplicar na sua vida pessoal, você também vai perceber que existe uma conexão muito direta. Então, por exemplo, se você vai na missa uma vez por semana, e isso é uma coisa que te faz um bem danado e você gosta muito, isso renova a tua vida espiritual, isso é um 80-20. É uma coisa que você investe 20% do seu tempo, às vezes até menos, tá? 80-20 é claro que é só uma aproximação, né, em termos de negócios, né? Então, na genética é mais perfeita essa lei, mas aqui nos negócios ela varia bastante esse número. A gente pode chegar em algo tipo 95, 5, entendeu? Algo que te toma 5% do tempo, mas te gera 95% de melhoria ou de resultados, etc. Né? Então, por exemplo, se você vai na missa uma vez na semana, e isso te faz um bem danado, te ajuda a ficar bem o resto da semana inteira, e você espera por esse momento toda semana para, enfim, fazer sua prática espiritual, você aumentar isso para 2 vezes na semana, ou aumentar isso para 3 vezes na semana, vai levar o seu 95,5 para uma coisa ainda mais vantajosa, porque você vai estar fazendo isso não uma vez, mas 3 vezes. Você vai manter essa proporção, mas você vai fazer mais vezes. Então o jogo é você estar atento a essas proporções, ao quanto de trabalho cada coisa dá e ao quanto de resultado isso gera, ao mesmo tempo que você está multiplicando e fazendo mais aquelas poucas coisas que te dão mais resultado e minimizando aquilo que, digamos, te dá muito trabalho e te dá pouco resultado. E aí isso é importantíssimo, porque isso é uma forma de vender. Por que isso é uma forma de vender? Porque quando você deixa de comprar algo, quando você evita gastar dinheiro, quando você poupa, isso tem o mesmo efeito no seu saldo que uma nova venda. Então, por exemplo, se você vê uma coisa legal no mercado de R$97 e você não compra essa coisa, mas você normalmente compraria essa coisa, isso, digamos assim, na tua carteira, né, no teu app de organização financeira, na sua planilha do Excel, depois que você for fazer, sei lá, o fechamento do teu mês, essas coisas, você vai ver que isso é equivalente a fazer uma venda de 97. Ou seja, toda vez que você poupa o seu tempo, toda vez que você deixa de gastar e toda vez que você faz uma nova venda, isso são todas formas de você enriquecer, isso são todas formas de ganhar dinheiro, isso são formas de você vender. Ou seja, não é só sobre gerar mais capital, mas é sobre a administração desse capital e como você é capaz de equilibrar esses pratos.
principalmente quanto de dinheiro sai, quanto de dinheiro entra e quanto tempo você poupa. Então, esses 3 números, eles precisam ser analisados dentro dessa regra do 80-20. E aí você pode levar isso para o próximo nível e começar a analisar, por exemplo, aquilo que você entrega. O que você entrega dentro do teu estúdio? E o que os seus clientes mais gostam de comprar? Às vezes você tem uma entrega, por exemplo, de social media que te toma um tempo danado, porque você tem que criar posts o tempo inteiro, a semana inteira, o mês todo, para manter o seu cliente satisfeito. Mas isso, que te toma 80% do tempo, te traz em faturamento 20% do teu faturamento. Ou seja, você pode, a partir de agora, de dezembro ou de janeiro do ano que vem, pensar numa estruturação do teu negócio para simplesmente remover isso daqui. E aí você faz o quê? Você investe mais tempo naquelas entregas que te trazem mais resultado, como, por exemplo, uma identidade visual. A identidade visual, ela é um serviço de um valor agregado maior e que tem um ciclo de venda maior. Você pode demorar mais para entregar e você demora mais para vender também. Pode ser muito positivo se você souber se organizar. Então, a identidade visual, ela pode tomar do teu mês 20% de tempo, mas pode te trazer 80% do teu faturamento como produto. Então, para alguém que quer migrar só para a identidade visual, não faz sentido entregar social media, porque o fluxo de entrega de social media é um fluxo cíclico. Todo mês eu tenho que atender aquele cliente, todo mês eu tenho que, olhar as métricas, as estatísticas e, eu preciso criar novamente. A identidade não necessariamente. A identidade você atende um cliente e vai para o próximo. Então ela consome mais leads, você vai precisar de mais gente, você vai pular de galho em galho. Mas o faturamento que você vai ter da identidade, ele costuma ser maior do que o faturamento do social media. Ou seja, esse é um 80-20. Da mesma maneira, como eu falei, postar, responder DM, estar ativo em grupos. Existem outras formas de você adquirir leads, como por exemplo, grupos do Facebook, se o seu lead é mais velho. Ele provavelmente está em grupos do Facebook. Se o seu lead é internacional, provavelmente ele está no Slack, provavelmente ele está no LinkedIn, provavelmente ele está no Twitter, no X. Agora, se o seu lead ele é um brasileiro, provavelmente ele está no WhatsApp, provavelmente ele está no Instagram, perfeito? Provavelmente ele vai pesquisar por isso no Google, ou generalizando o SEO. E hoje em dia a gente tem uma outra área que é o SEO de AI. Então você ranquear primeiro dentro do ChatGPT, por exemplo, é uma coisa que vai te ajudar muito. Então, você pode pegar essa regra do 80-20 e aplicá-la em várias áreas diferentes do teu negócio. E a partir delas, você consegue encontrar pontos de melhoria de uma forma muito simples, de uma forma muito descomplicada. E indo para o mesmo caminho que você já está indo. Sem ter que trocar oferta, sem ter que trocar a estrutura de produto, sem ter que trocar formas de pagamento, nem nada mais complexo desse tipo. É só literalmente pegar aquilo que você já faz e levar para o próximo nível. E melhorar muito. É pegar aquilo que já funciona e escalar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, acesse o resto do canal e veja o Comercial Criativo, link está na descrição do vídeo.